Fala, seus arrombados. Vocês estão no canal. O que realmente é preciso saber para não ser um idiota? Que nome grande da porra. Quem inventou essa merda? Não sei. Eu sou o Ricardão. Só leio o texto que me enviam. Dois idiotas com voz de cabra no cio. Depois dessa introdução maravilhosa, vamos para o vídeo. Tentem ver até o final essa porcaria. Só assim eu vou continuar com o meu emprego. Preciso alimentar meus gatos. Miau! Bora lá, vamos falar sobre a ditadura no Brasil. Houve ditadura no Brasil? Senta que lá vem a história. Segundo a maior parte dos livros de história e a televisão brasileira, sim. Mas existe muita gente que questiona isso. Afinal, o golpe de 64 estava previsto na Constituição. What? Tudo aconteceu com o Congresso e o Judiciário funcionando plenamente dentro das suas funções. Que tipo de golpe é esse que está previsto em lei? Não vai ter golpe. Parece o mesmo choro da esquerda com o impeachment da Dilma, a grande presidenta com a eterna estocadora de vento, saudadora da mandioca, filósofa do dentifrício. Sei lá que porra é essa. Deus me livre. Vamos continuar porque já está me dando vontade de vomitar. Seguindo então, parece o mesmo choro da esquerda com o impeachment da Dilma em 2016. Não se pode chamar qualquer coisa de golpe só porque vai contra o seu interesse e contra a sua ideologia, por mais que você goste dessa ideologia. Lógico que mortes e torturas são algo abominável, mas existe questionamentos aí também, não se houveram ou não, certamente houveram, mas sobre o impacto e a motivação dessas mortes. Havia realmente uma tentativa de transformar o país em uma ditadura comunista. Um golpe que havia dado certo em Cuba, uma década antes. A União Soviética tinha plena força até então, e certamente tinha as intenções e as ferramentas para fomentar o movimento. Quando se está em guerra, algum dano colateral é esperado. Por mais que não deixa de ser trágico, é demais em comparação com outros regimes similares na América Latina. O nosso período militar teve relativamente poucas fatalidades. Lógico, uma vida é uma vida, e nada justifica o Estado matar alguém. Papai Estado sempre sendo violento e autoritário, é claro. Afinal, quantas pessoas precisam morrer para virar uma ditadura? Acho que é importante entendermos uma coisa. Antes de mais nada, o período militar não foi tudo uma coisa só. Vou explicar. Cada um dos presidentes militares tinha uma visão, tinha um tipo de liderança próprios, como de resto acontece com todos os presidentes civis também. Mas, mais do que isso, houve certamente uma grande mudança no tipo de regime. Ao longo do tempo é preciso ressaltar que sim, havia a intenção do João Goulart de implementar o comunismo no Brasil. Se ele iria conseguir ou não, ninguém sabe. O quanto ele estava disposto a brigar para fazer isso, também jamais saberemos. Mas que havia intenção, sim, era claro para todos que viveram naquela época. E lembre-se, a Revolução Cubana era até então algo relativamente recente. A União Soviética ainda não havia colapsado e considerava Cuba estratégica. Como a Guerra Fria alguns anos depois demonstraria, a União Soviética enviava enorme ajuda financeira e material para a ilha de Fidel Castro. Muita gente naquela época ainda considerava o comunismo como algo razoável. Hoje em dia, depois da queda do Muro de Berlim, comunistas viraram os terraplanistas da política. Meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Só lunáticos acreditam nessa bagaça, mas naquela época ninguém sabia o que acontecia atrás da cortina de ferro. A propaganda comunista é que eles viviam no paraíso. Sendo assim, existiam pessoas bem intencionadas que realmente acreditavam que a solução comunista seria o ideal para o país. Quando em 13 de março de 64 João Goulart anunciou os planos de nacionalização de empresas, de energia, de refino, e plano de uma ampla reforma agrária com desapropriações compulsórias e coisa e tal, e defendeu junto com Brizola a implantação de uma constituinte. Nesse momento, ficou claro para todos que eles pretendiam implantar o comunismo. Já haviam protestos da população e insatisfação nas Forças Armadas, mas foi só em 31 de março, que o general Olímpio Mourão, já falecido, não deve ser confundido com o vice-presidente eleito. Esse general comandava a 4ª Região Militar baseada em Juiz de Fora e colocou os tanques na estrada União Indústria, essa que a gente chama hoje de Rio Petrópolis, e desceu com todo o regimento para ocupar o Rio de Janeiro e depor o presidente. Essa ação precipitou a participação de várias outras forças e unidades militares, bem como a ação do Congresso Nacional. O exército não chegou a disparar um só tiro,
Mas o Congresso aprovou na madrugada de 1º para 2º de abril um decreto de vacância do cargo de presidente, embora existam questionamentos. E poucos anos atrás já no governo do PT o atual Senado tenha anulado essa sessão do Congresso de 2 de abril. Para o ordenamento jurídico de então, a sessão foi válida. Houve questionamento à Justiça na época que confirmaram a validade desse ato. Foi um ato jurídico perfeito. O presidente da Câmara, o deputado Manzilli, assumiu a presidência com obrigação de convocar novas eleições, como determinava a legislação. Até aqui nenhum golpe. Porém, em 9 de abril, ou seja, uma semana depois, um grupo de comandantes militares autodenominado Comando Supremo da Revolução decretou o ato institucional número 1. Tais atos institucionais não tinham previsão na Constituição de então. O próprio auto dizia que a sua legitimação era a revolução. A revolução vitoriosa se legitima por si mesmo. Nós não acreditamos que qualquer lei positivada seja legítima. Lei positiva de cu é rola. Positivismo é uma porcaria inventada por estatista olho do cu para legitimar a opressão estatal. O que legitima uma lei hoje? A Constituição legitima essa lei, e quem legitima a Constituição? Pozinho mágico de fada. No nosso ponto de vista, a única coisa capaz de legitimar uma regra é o aceite voluntário desimpedido dessa regra por todas as pessoas afetadas. Na ótica distorcida dos parasitas estatais, tem que ter uma Constituição para legitimar uma lei, e como esse aí não tinha legitimidade na Constituição, é golpe. Não vai ter golpe. Para nós todas as leis e constituições são ilegítimas, mas usando o argumento dos positivistas, sim, ali houve um golpe. Embora o golpe não tenha sido no dia 31 de março ou no dia 2 de abril, foi sim golpe que aconteceu no dia 9 de abril com a promulgação do AI-1. O argumento que muitos fazem é, foi um golpe necessário, a ameaça comunista era premente, e sem tal ação havia grande possibilidade de retorno dos comunistas ao poder, e hoje viveríamos todos em uma grande Havana. Veja bem, todo governo é uma violação de liberdades individuais, mas os governos comunistas são sempre muito piores. Nesse sentido, o AI-1 basicamente ditou que a escolha do presidente seria indireta feita pelo Congresso, e o Congresso indicou o presidente Castelo Branco, o primeiro dos presidentes militares. Havia ainda perda de direitos políticos de senadores e congressistas. Havia retirada de garantias legais a funcionários públicos, mas todos esses fazem parte da máfia estatal, por nós que se danem todos. Não, nada a ver, irmão. Para o cidadão comum não havia grande impacto. As garantias individuais estavam mantidas. Mesmo a Constituição de 67 preservou direitos individuais, o devido processo legal e o habeas corpus. No nosso ponto de vista até aqui, havia um golpe, mas não uma ditadura. Porém, desde a queda do João Goulart, vários grupos terroristas comunistas surgiram. Começaram a haver diversos ataques. Roubos, sequestros, tudo para a causa comunista. Isso reforça as suspeitas de que o plano originalmente era realmente transformar o Brasil em um país comunista, fazer uma revolução nos moldes de Cuba. Tais atentados foram ficando cada vez mais sérios, até que em dezembro de 1968 o presidente Costa e Silva decretou o AI-5. Esse ato específico suspendeu diversos direitos individuais. O habeas corpus foi suspenso, devido ao processo legal foi mitigado, o Congresso foi fechado. Nesse momento o presidente Costa e Silva se tornou sim um ditador. Desde o dia 13 de dezembro de 68 até a revogação do AI-5 em 3 de outubro de 78, vivemos sim sob uma ditadura militar. Novamente pode-se questionar se isso era necessário. Que sem isso os revolucionários teriam conseguido derrubar o governo e implantar o comunismo. Difícil pesar agora tantos anos depois até que ponto isso foi realmente necessário. Os revolucionários comunistas eram o quê? Eram um bando de loucos ideológicos explodindo bombas aleatórias e fazendo acampamento no Araguaia? Ou eram um grupo organizado, financiado e treinado por Moscou e Cuba? Tudo errado essas perguntas. Se as medidas do AI-5 foram necessárias ou não é questionável, mas o fato é que o governo militar conseguiu sim diminuir fortemente o ímpeto dos revolucionários. Por volta de 1974 ainda havia algumas bombas por aí, mas a coisa já não apresentava tanta força assim. Ainda assim os generais continuaram a governar o país por mais de uma década. Ainda mantiveram o AI-5 até 78. Então esse é o veredito. Tivemos ditadura militar sim, mas não em todo o período. De 68 até 78 foi uma ditadura.
Todo Estado é uma violência contra o cidadão, mas esse Estado sequer te garante o direito de pleitear a sua própria liberdade, se até o habeas corpus é suspenso. Então a ditadura. De 64 a 68, de 78 até 85, não foi ditadura, foi regime militar mas não ditadura. Houve golpe em 64. Segundo os preceitos positivistas houve, o AI-1 não tinha previsão constitucional nenhuma. Na verdade toda lei é um golpe, toda a Constituição é um golpe, porque nada disso tem a única coisa que teria o condão de torná-la legítima, o aceite livre e voluntário. E por falar nisso, muito pior foi o nosso golpe de 1988. Damos um azar da porra. Que merda, hein? Em 1988, embora a União Soviética já estivesse em pleno colapso com a glasnost e a perestroika dominando o noticiário da televisão, ainda não havia muita informação sobre o tamanho desse colapso. Só em outubro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, ficou claro para todos o grau de falha de colapso econômico que ficava escondido sobre a censura soviética. Promulgamos uma Constituição ainda impregnada de comunismo, porque ainda não se tinha ideia do tamanho do fracasso que foi isso. Sobre o regime militar ter sido de esquerda ou de direita, vai depender de como você define as palavras esquerda e direita. Do ponto de vista econômico, o programa dos militares foi idêntico, igual, cópia pura e simples dos programas do segundo governo Lula e dos programas da Dilma. Aliás, o contrário na verdade, o programa do segundo mandato do Lula e o programa econômico da Dilma era uma cópia escancarada do programa dos militares. Nesse aspecto seria de esquerda sem dúvida alguma, nem centro-esquerda, seria realmente canhoto, mas como nas liberdades sociais eles eram mais conservadores, então damos o benefício da dúvida e coloco eles no centro-esquerda. Metade dos direitos trabalhistas que temos hoje foram inventados pelos militares. Esses direitos trabalhistas na verdade prejudicam os trabalhadores. Vamos fazer um vídeo sobre isso. A política dos campeões nacionais também começou lá, quebrou o governo militar resultando na década perdida de 1980, mas foi repetido de novo no governo Dilma, e adivinha? Quebrou o país de novo, causando uma nova década perdida de 2010. Não é à toa que o Delfim Neto era uma figura influente nas duas épocas, no governo militar e no governo Dilma. Esse cara é o nosso Ken Stupinkin, o economista metido a sabe tudo, que a mídia e a academia esquerdista adoram, mas que só faz merda toda vez que é chamado para fazer alguma coisa. Mas uma vez é muito mais claro verificar a situação no diagrama de Nolan. O regime militar fez oposição ao comunismo, é verdade, mas isso não torna o regime de direita, simplesmente porque não implementou nenhuma das ideias da ideologia da direita. Ao contrário, simplesmente implementou uma versão light das mesmas ideias dos comunistas na economia. Talvez tenha sido necessário, naquela época, falar em liberalismo econômico é o mesmo que dizer que iria vender a Amazônia para os Estados Unidos. E não é que eles falam a mesma coisa até hoje. Não podemos fazer nada mais importante com o passado remoto, que não seja aprender com ele, que os próximos golpes tragam mais liberdade econômica, mais liberdade social, e não menos. Mas a grande revolução que vem por aí, não vai ser um golpe, porque não vai ter constituinte, vai ser o grosso da população ignorando o Estado com o uso da tecnologia, até que todos nós estejamos livres da escravidão estatal. Encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, curtam, comentem e se inscrevam no canal. Se esse canal continuar, posso ser contratado novamente. Posso até ter um dinheiro para tirar o trazo no cabaré da tia Eva. É isso aí. O texto é baseado nas opiniões de Peter Turguniev. Deixe sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Eu vou deixando a minha por aqui. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta!